com este vídeo eu gostaria de dar continuidade a um projeto que nasceu num outro tempo, né? E a pretensão desse projeto era, a partir das leituras que me atravessam, a partir dos saberes da minha experiência, poder de forma respeitosa, poder de forma extremamente, né, humilde, compartilhar vivências contextualizadas nas leituras que venho fazendo, não só na psicopedagogia, mas também na psicanálise, em detrimento do meu doutoramento. E ontem, né, em especial, eu fui atravessado por uma obra do professor Bauman. Passei a noite estudando, vendo algumas questões, por uma obra do professor Bauman que se chama Estranhos Batem a Nossa Porta. Essa obra é de 2017 e essa obra retrata muito daquilo que eu tenho vivido como pesquisador, daquilo que eu tenho vivido como professor, daquilo que eu tenho vivido como formador, mas acima de tudo, daquilo que eu tenho vivido como gente. Gente que produz, gente que busca fazer a obra, gente que está focada numa dimensão solidária, numa dimensão empática, numa dimensão de agregar as diferenças, numa dimensão de respeito a este não eu, né? E numa ocasião oportuna, né? Talvez por descuido, porque sou um leitor assíduo de todas as obras do professor Bauman. Eu tenho uma biblioteca na minha casa, né? Eu venho, né, de um curso de formação inicial, onde, né, leitura epistemológica começava, né, nós iniciávamos leitura epistemológica, que é diferente de leitura dirigida, logo no início do semestre. Então, vejam só, né, eu fui meio que pego de surpresa. Hoje eu já divido esse vídeo, né, dissecando com vocês, né, essa obra que se chama Estranhos Batem a Nossa Porta, do professor Bauman, de 2017. Né. Eu fiz alguns apontamentos, porque eu entendo que eles são pertinentes. Eu li o livro, né, tomei o cuidado de pegar a ficha de leitura desse livro, de pegar, tomar o livro para mim e tomá-lo no sentido de internalizá-lo. Passei a noite inteira fazendo essa leitura, né? E eu gostaria então de conversar com vocês, e este é um vídeo também de projeto, do nosso projeto de escuta e acolhimento. Eu gostaria de conversar com vocês sobre esta obra, que se dispõe a enraizar fontes que causam o que nós chamamos de pânico moral. O professor Bauman vai chamar de pânico moral. Ele diz que ele cria o livro, ele constrói essa literatura para desenraizar fontes, né, por vezes profundas, que tem, né, e ele disse que ele desconhece, porque ele não é leitor da psicanálise, ele não é leitor, né, da psiquiatria, ele não é leitor da psicologia, ele desconhece o porquê que esses grupos se enraizam e têm como um compromisso, né, causar o pânico moral. O que seria o pânico moral? Né? Manifestações humanas, né, que, esquecidas, desejam ser lembradas de qualquer forma. Né? De qualquer forma. Assim está no livro na íntegra. São aglomerações ou concentrações humanas que, esquecidas no seu fazer, né, elas têm só uma intenção. Qual é a intenção? Serem lembradas. Elas precisam ser lembradas. E elas vão ser lembradas a qualquer custo. Elas vão ser lembradas de qualquer forma. Elas vão criar mecanismos para vir à tona, para ganhar o que Bauman chama de notoriedade, notoriedade sem causa. O desejo é vir à tona, né? O desejo é ganhar visibilidade.
A que preço? Bauman diz que isso é resultado da pós-modernidade e que nós teríamos que nos acostumar com isso. Que nós teríamos que nos acostumar com batidas na porta e ao abrir a porta a gente perguntar quem é você, né? A gente perguntar a que você se propõe, a perguntarmos a esses sujeitos que batem a nossa porta e que são estranhos a nossas causas, são estranhos àquilo que a gente levanta como bandeira de vida. Porque eu costumo dizer aos meus alunos de graduação e de pós-graduação que quem pesquisa se pesquisa. E eu não pesquiso educação inclusiva à toa. Eu pesquiso educação inclusiva porque eu sou resultado de uma série de oportunidades que outros humanos foram me dando. Quantos da mesma orientação sexual que eu não têm a mesma oportunidade? Então é importante que haja, né, projetos como o meu, né, andando na perspectiva de fortalecer as matrizes que injustiçadas ficam à margem do processo educativo, ficam à margem da construção social. Então Bauman está certo quando ele diz que esses estranhos vêm, né, com um desejo latente de serem notados e eles escolhem um território fértil. Eles vão escolher um território fértil que esteja dando frutos para se lotarem. É ali que eles vão se lotar. Eu vou seguir pedindo a licença, né? Bauman diz que os estranhos batem a nossa porta, né, com uma razão. Por serem ou estarem no esquecimento, eles vagam e escolhem hospedagens em solo fértil para causar fadiga social ou tensionamentos maldosos, que é aquilo que eu vinha dizendo agora, né? São, né, identidades que vagam e que vão buscar um território fértil para fragilizar. Bauman chama de causar fadiga social. Eles querem ver até onde, né, aquela proposta, aquele projeto, aquele sujeito vai se constituindo ao longo da sua trajetória. Olhem que interessante, né? Por isso que eu digo que nada é por acaso. Eu vou dar aula em 2021 num curso de mestrado profissional de uma universidade de grande porte na região de Porto Alegre, e a disciplina que eu vou ministrar no curso de mestrado lá, né, é justamente Bauman e as perspectivas do contemporâneo. Eu, doutor, vou dar aula num curso de mestrado, né, sobre Bauman, né? Ontem me peguei com estranhos batendo a minha porta, né? E esqueci, somos humanos, né? E esqueci que eu leio este livro desde que editado foi, né? Então, quer dizer, nós temos que nos acostumar, nos habituar no mundo das superficialidades com gente que precisa, tem necessidade vital de estar em foco. E elas vão fazer o que for necessário para estar em foco, mesmo que isso signifique sacrificar projetos que promovam a condição humana, projetos que deem aos pares humanos, que é o que eu tenho feito, um acalento, né? Que deem a possibilidade de reflexão, a possibilidade de cuidado, a possibilidade de zelo, né? E o que aconteceu ontem foi prescrito por Bauman, porque o Bauman diz assim: como o território fértil não está acostumado a hospedeiros, né, a hospedeiros segregadores morais, o que acontece? Num primeiro momento, a gente entra em choque, porque nós não conseguimos entender como é que uma matriz humana, né, tem a vocação para ser, né, de um agregado estranho, né, de um agregado estranho. E realmente, né, fazendo a leitura, eu passei a noite inteira lendo, fazendo alguns contatos,
segundos, né, fazendo revisitações do texto, tomando as minhas fichas de leitura. Eu sou da época da ficha de leitura, gente, tomando as minhas fichas de leitura, né, e pensando na minha disciplina de mestrado, né. Eu vou dar aula num curso de mestrado da disciplina de Bauman, né, e na contemporaneidade. Então vejam, né, que nada é por acaso, né. A Bauman ainda diz: a sociedade da performance revela que todos aqueles desenhados por matrizes fixas terão por vezes uma legião de estranhos em um ato de tensão batendo à sua porta. Ou seja, né, nós que temos um caminho desenhado e o nosso objetivo é, né, ajudar, o nosso objetivo é agregar, sem barulho, sem quebrar nada, né, sem fazer qualquer movimento que corrompa a harmonia. Gente barulhenta corrompe a harmonia, né? Então, sem barulheira, sem ruído, nós vamos ser visitados vez em quando ou vez em sempre por estranhos que vão bater a nossa porta. Então vejam que tudo aquilo que nós estamos conversando agora, né, se passa com as identidades humanas, inclusive comigo, né? Inclusive comigo, que sou um pesquisador sério, idôneo, respeitoso à causa dos outros. Vocês jamais vão me ver, e eu já disse isso, atacando pessoas. Eu ataco comportamentos. Eu entendo que neste mundo nós temos uma missão. E a missão é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Como você vai fazer isso, não importa e não interessa. Agora é preciso que, optando por não ajudar, né, você se transforme num estranho e fique no seu gueto. E fique no seu gueto, né? Não venha bater na porta de gente que produz. Isso é importante. E isso diz Bauman no livro Estranhos Batem à Nossa Porta. Eu não tenho medo nenhum de estudar, gente. Passei a noite inteirinha estudando. Passei a noite inteirinha fazendo alguns contatos, né? Porque eu entendo que é assim, né? Tudo a gente, né, faz o bom combate com conhecimento, com saber, né? Então, ser convidado para dar aula numa primeira turma de mestrado, né, numa universidade na região de Porto Alegre, só mostra aquilo que eu já sei. Então, mesmo que os estranhos batam à minha porta, aqui eles não encontrarão morada. Aqui eles não encontrarão morada. E por fim, né, eu preciso dizer isso, escrito de Bauman, na íntegra, Bauman abre aspas. Bauman fala da crise migratória, dos estranhos. Há um desejo de fazer obra e um desejo ainda maior de fazer aquilo que ele chama de erupção da estranheza ou ataque pelo ataque. Ou seja, há um desejo de fazer a obra, mas há um desejo maior dos estranhos em atacar a obra, porque eles precisam de uma visibilidade rápida, diz Bauman, né? Eles não entendem que legado se constrói com o tempo. Eles não entendem que legado se constrói sem barulho. E aí eles vão fazer o ataque pelo ataque. O que é terrível, né? Não para quem é atacado. A gente se sente ruim porque a gente não encontra objetivo naquilo que está sendo feito, né? A gente não encontra nenhum objetivo saudável naquilo que está sendo feito. Mas, né, a gente tem aí elementos, né, para imunizar-se disso. Quais são eles? Né? Estudo, muito estudo. Eu costumo dizer que eu não passei a noite em claro por bobagem. Eu passei a noite em claro revisitando o livro Estranhos Batem à Nossa Porta. E Bauman, é claro,
todos nós que produzimos em silêncio, em benefício do outro, do nosso irmão, vamos ter legiões de estranhos batendo na nossa porta. E que a gente não tenha medo desses sujeitos. E que a gente continue fazendo a obra. Então eu agradeço o carinho de vocês. Não retirei nada do que disse, porque penso, não acho mais nada, penso que, né, optando por não fazer a sua obra, se recolhe, né? O que você ganha, né, atacando o outro? Eu, aos 40 anos de idade, não sei, né? Então eu deixo aqui o meu carinho, o meu respeito e peço a todos aqueles que me seguem, né, se cuidem, porque haverão muitos estranhos batendo, não só na minha porta, mas na porta de todos aqueles que decidiram ou optaram por fazer algo interessante da sua vida, por deixarem, né, aos pares humanos algo significativo. Quanto à minha orientação sexual, eu ainda estou esperando um convite de alguém para participar de alguma coisa, né? Porque tem um ditado que diz o seguinte: nada de mim sem mim, né? Nada de mim sem mim. Fico aguardando o convite. Mas lembrem-se, né? Cercado de literatura, fortificado por sólida titulação, banhado por uma experiência que é minha e que ninguém pode tirar, independentemente da minha orientação sexual, né? Eu digo, cuidado, estranhos podem bater na porta de vocês. Essa é uma obra do Bauman maravilhosa, de 2017. Se tiverem oportunidade, leiam-na. Um beijo grande e fiquem bem.